A narrativa bíblica no livro de Gênesis, em seu capítulo 40, nos informa que por causa da lascívia da mulher de Potifar, José foi lançado em uma prisão. Porém, Deus estava com José e aquela prisão seria um degrau para que José alcançasse o trono de Faraó. Meu nome é Wellington e nesse vídeo você conhecerá a história de José na prisão do Egito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e se puder deixe o seu gostei no vídeo. José tinha grandes feridas em sua alma, enfrentou o desprezo e a traição de seus irmãos, foi impedido de rever seu pai, além de ter também sua liberdade tirada de si ao se tornar escravo. Após tudo isso, José ainda sofreu mais um golpe em sua vida. Foi acusado falsamente de tentar violentar a mulher de Potifar. A alma de José certamente estava com grandes feridas e questionamentos a respeito do que estava acontecendo com ele. Porém, sua fé em Deus permaneceu a mesma, e ele confiou que, embora as dificuldades estivessem aumentando, o Senhor Deus estava com ele e o guardaria. José tinha uma boa índole, e o Senhor fez com que o carcereiro fosse bom para José. O texto bíblico, em Gênesis 39, 23, nos diz que o carcereiro não se preocupava com nada sobre José, pois o Senhor Deus estava com José e lhe dava êxito em tudo que fazia. José ficou um bom tempo ali na prisão. O tempo foi passando e certo dia o copeiro e o padeiro do rei do Egito acabaram ofendendo Faraó. Faraó então pôs aqueles dois oficiais num cárcere. Um deles era chefe dos copeiros e o outro era chefe dos padeiros. Estes homens acabaram sendo colocados na prisão em que José estava. Àquela altura, José já se tornara algo como um governante da prisão, pois o capitão da guarda de Faraó havia deixado a prisão aos cuidados de José. O Targum de Jonathan nos dá a informação de que aqueles homens foram presos por serem acusados de tentarem envenenar Faraó. Porém, outro erudito considerava ser alguma coisa menor. Seja como for, aqueles homens ficaram um tempo ali junto com José. Certo dia, tanto o padeiro quanto o copeiro tiveram sonhos, e cada um desses sonhos tinha o seu próprio significado. No outro dia, José, ao ir vê-los, observou que estavam tristes e perturbados. José perguntou qual era o problema que estavam enfrentando. Eles então falaram a respeito de seus sonhos, mas que não conseguiam entender do que se tratava. Certamente aqueles sonhos foram significativos, porém não podiam entendê-los. José então pediu para ouvir tais sonhos, já que Deus poderia interpretar. Ele poderia ser um meio para que Deus desse a interpretação daqueles sonhos. Então, ambos resolveram contar o seu sonho a José. O chefe dos copeiros começou primeiro a contar seu sonho. Disse que viu diante dele uma videira e nela tinha 3 ramos. E essa videira brotou e floresceu, e deu uvas que amadureciam em cachos. Ele também pegou a taça que dava vinhos para Faraó e as encheu com suco de uva ao espremê-las em sua mão. O Senhor Deus então deu a interpretação a José, que disse ao copeiro que aqueles 3 ramos do sonho representavam 3 dias. Em 3 dias sua prisão seria revogada, e ele então seria exaltado por Faraó, que o restauraria à sua posição e serviria a Faraó pessoalmente. José ainda intercedeu a ele para que quando estivesse no palácio diante de Faraó, que falasse bem dele para que o Faraó o tirasse daquela prisão. Talvez esta já fosse uma profecia do que iria ocorrer posteriormente, quando Faraó tivesse seus sonhos. O chefe dos padeiros, ao ouvir que José tinha interpretado coisas boas para o copeiro, também resolveu contar seu sonho a José para que ele interpretasse. Em seu sonho, ele havia visto sobre sua cabeça 3 cestas de pão branco, e na cesta de cima tinha uma grande variedade de pães e doces que o Faraó gostava. Porém, algumas aves chegaram e comeram as coisas que estavam na cesta. José então interpretou seu sonho, porém não era da forma que ele esperava. Dali 3 dias, Faraó iria decapitá-lo e pendurá-lo em uma árvore, e as aves iriam comer a carne do padeiro. Passado 3 dias, chegou o aniversário de Faraó. Faraó então deu um banquete a todos os conselheiros e colocou diante deles tanto o copeiro quanto o padeiro. Ali Faraó restaurou o copeiro às suas funções e mandou então executar o chefe dos padeiros.
O corpo do padeiro foi então pendurado e exposto em total desgraça. Certamente ele fora condenado em algum ato de traição ou algum crime grave contra Faraó. Infelizmente, o copeiro se esqueceu de José, não se lembrou de falar ao rei e interceder por sua vida. Porém, no momento certo, José seria lembrado e Deus o colocaria no palácio.